Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente, acho que vocês já devem me conhecer, eu sou o Matheus. Esse é o Festival Encontro Mama África. A próxima oficina que eu gostaria de apresentar, sob a direção da mestra Tiara, do grupo IE Capoeira, é uma oficina voltada especificamente para a prática pedagógica para as crianças. As crianças são importantes na renovação dos capoeiristas sempre. Então é sempre importante que a gente tenha uma prática alinhada de ensino para essas crianças. Com vocês, mestra Tiara. Bom, eu sou a mestra Tiara, alguns me conhecem como Fabrícia, né? O meu nome é Fabrícia Pina, mas na capoeira a gente acaba ganhando um nome, eu sou a mestra Tiara. São 31 anos de prática de capoeira, 11 anos formada mestre de capoeira. E eu vim compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência ao longo desses anos, especialmente com as crianças. Eu iniciei, digamos assim, a prática de professora de capoeira em 1996, mas em 98 eu fui convidada para estar dentro de uma escola trabalhando com a capoeira. E aí a gente percebe que, na verdade, naquela época, a prática dentro do espaço escolar, ela não era tão constante. A gente via muita capoeira em academias, em espaços formais, mas dentro de uma escola eram poucos os lugares dentro do município onde eu moro. Hoje, eu trabalho em várias escolas dentro do meu município, especificamente com as crianças. E aí, quando tudo começou, em 1999, quando diretamente eu entro numa classe que foi muito desafiador para mim, que é a educação infantil, me veio assim várias perguntas de como eu poderia ensinar a capoeira para aquelas crianças, como eu conseguiria atingir aquelas crianças, como poderia utilizar a capoeira como uma prática pedagógica para aquelas crianças, sabendo quanto a capoeira ela contribui para a formação daquela criança, de que maneira a capoeira ia intervir, ia contribuir para aquela criança. E aí foi quando, né, ao longo do tempo eu senti a necessidade de não ter só a prática da capoeira, junto com o meu mestre, com os meus amigos, de eu cursar o nível superior, cursei educação física, fiz uma pós em capoeira. A graduação eu consegui concluir, a pós-graduação em capoeira eu fui até o meio do caminho, não consegui terminar devido a questões de tempo, logística. Posteriormente, concluí uma pós-graduação em psicomotricidade e assim, me deu aquele boom de informações, né? Você começa a se pautar em coisas mais concretas, a gente começa a usar teorias de grandes estudiosos, como Piaget, Vygotsky, Vallon, e aí você vai entendendo tudo o que acontece em cada estágio daquela criança. Seria muito complicado eu chegar para ministrar uma aula para uma criança de 4 anos, 2 anos, e falar, vamos lá, ginga, armada, meia-lua. Em momento algum eu conseguiria atingir o universo daquela criança. Foi aí, como eu falei, em 99, na verdade eu tinha o meu filho entrando na escola, na educação infantil. Meu filho chega na escola, uma criança de 2 anos, com muitas habilidades motoras, cognitivas, e aí a coordenação me chama e fala, poxa, eu vejo toda a desenvoltura dele, a capoeira eu queria que você trouxesse para o meu espaço aqui da educação infantil. Mas é lógico que a gente sabe que o filho da capoeirista, a maioria, né, das capoeiristas na época, a gente ia grávida para a roda, eu joguei capoeira no domingo, meu filho nasceu na segunda, e ele estava ali o tempo inteiro, ele nasceu na segunda, e 18 dias depois estava embaixo de uma caixa de som no evento. Então aquilo ali ele participa, né, desde a gestação até ali, ele está ali dentro da roda de capoeira e ele naturalmente é o ambiente dele social, é o ambiente dele, então ele acaba adquirindo conhecimento, movimentações, diferente de uma criança que nunca esteve naquele espaço ali. Foi quando eu formei a minha primeira turma na educação infantil, né? Os anos anteriores eu trabalhava 10 anos, 12 anos, que a gente está aí num estágio mais avançado, onde a gente dá para trabalhar com essas crianças, de uma certa forma, trabalhando a nomenclatura tradicional da capoeira, porque eles vão entender. Mas, por outro lado também, eu
com as minhas crianças, independente de 10, 9, eu gosto muito de trabalhar o lúdico, de resgatar a criança, de ser criança. A gente tem que ser criança. Então, nas minhas aulas, eu sempre procuro fazer o quê? Colocar símbolos para eles, resgatar brincadeiras que a gente sabe que quanto mais eu que trabalho em escola, cada dia mais chegam crianças para a gente totalmente sem vivências. Crianças que, se você pega um aparelho eletrônico, ela domina totalmente. Mas quando você fala em brincadeiras, realmente a gente sente uma certa distância. Há crianças que não conseguem correr, saltar, pular, rodar, movimentos tão naturais, pertinentes a nós. E aí foi quando eu, ao decorrer das minhas aulas, fui criando uma metodologia. Né? Pode ser que, de repente, algumas pessoas aplicam de outra forma. Mas eu acho que o objetivo final, ele acaba sendo o mesmo, é de possibilitar essas crianças de um conhecimento corporal, de estimular não só o motor que a capoeira tem, mas também de todo um resgate da nossa história, da musicalidade, enfim, de tudo isso, de toda essa diversidade que a capoeira propõe. Eu criei, né, na época, quando eu cheguei com a turma, eu falei, como que eu vou atingir essas crianças, né? Então, me veio à cabeça a questão dos animais, porque a capoeira tem na sua essência os gestos dos animais, né? Podemos dizer assim, ó, falando. Então, como eu poderia atingir essas crianças? Eu utilizei nas minhas aulas figuras de animais, fui construindo. Não foi nada assim que eu peguei e falei, olha, vou fazer, vamos fazer um gato, uma aranha, vamos fazer uma cobra. Eu fui criando nomes, porque de uma certa forma, aquelas crianças elas iam interagir comigo. Né? Então, se eu falasse para eles, por exemplo, que esse movimento, que é a bênção, né? Se eu falar para ele, a gente vai fazer agora um avião, vamos simbolizar um avião, né, no alto, ele vai fazer o movimento da bênção, e ele vai associar a bênção ao avião. Então, eu percebi que aquilo ficou muito mais fácil, aquela linguagem simbólica, imaginária, com aquela criança. E assim eu fui criando pneu, onça, fui pegando desde os animais a objetos que seriam pertinentes a essas crianças. Mas é lógico que também eu tive uma preocupação muito grande, foi que posteriormente, não só a graduação, mas a pós-graduação me ajudou muito, quando falo em elementos psicomotores, eu teria que, antes de tudo, também trabalhar com essas crianças as habilidades dela. Como que eu vou cobrar uma criança de fazer esse movimento se ela não trabalhou o equilíbrio, se ela não trabalhou o espaço, o tempo? E aí, dentro das minhas aulas, eu procuro colocar elementos psicomotores. Vamos hoje saltar, pular, rodar, girar, rolar. Eu tenho que trabalhar esse corpo, essa criança tem que conhecer esse corpo para ela colocar aquele imaginário dela para fora. Mas também deixo muito à vontade. Tem crianças que a gente fala, o avião! Aí ela faz assim para o lado, faz para trás. Em momento algum, eu engesso aquela criança. Eu deixo ela bem de uma forma natural, assim como a capoeira foi criada. De forma natural. Não é exigido dela um estereótipo, né, um modelo. Por quê? Até, inclusive, se eu estou dentro da escola, eu tenho alunos assim hoje. Eles vem me acompanhando da educação infantil, primeiro segmento, segundo segmento. Por exemplo, a turma que treinou com meu filho em 99, hoje ela tem 24 anos de idade. Já chegam para mim, já, digamos assim, de uma certa forma, formado para você introduzir a capoeira como luta, como outros aspectos. Uma coisa que eu não aplico naquela faixa etária. Eu deixo muito à vontade as crianças brincarem, a inocência da criança. Cada vez mais a gente está perdendo a infância. Uma infância que ia até os 14 anos de idade, hoje, você pega uma criança hoje de 6 anos, o meu neto, particularmente, ele vai fazer 6 anos e dificilmente ele quer brincar, ele quer ir para o celular. Então, há uma preocupação muito grande dessa infância que está sendo interrompida. Inclusive, nas minhas aulas, eu faço um resgate de brincadeiras, pique. O pique é uma coisa, né, tão legal. A gente pega aquele pique e vamos colocar elementos da capoeira. Vamos fazer uma dramatização, vamos contar uma história e vou colocar a história da capoeira, eles vão transformar aquilo em movimento. Vamos fazer desenhos, vamos criar, vamos usar a criatividade, estimulando essa criança sempre a criatividade, né? Trabalhando, esquecendo também que a capoeira não só é o corpo, ela também engloba vários aspectos aqui, do afetivo, do social,
Enfim, a capoeira é muito rica. E aí a importância dela fazer parte dessas crianças, principalmente nessas fases iniciais. Então, eu sempre procurei, em todas as minhas aulas, utilizar elementos. Eu levo cone, eu levo corda, eu uso fita, eu uso temas. A gente está chegando próximo da Páscoa, né, agora. Por que não a gente utilizar o título Páscoa e colocar para capoeira? E aí, de uma certa forma, você que está dentro de um espaço escolar, você consegue, né, usar uma sinergia ali e compartilhar com aquilo que a escola quer. E ao longo do tempo, esse trabalho foi muito significativo. Eu tive, assim, grandes avaliações de pessoas, assim, que eu jamais imaginaria que ia ver a capoeira até com aqueles olhos. Tive muitos desafios de chegar no espaço, capoeira, mas aí eu falei, eu só quero apresentar o meu trabalho. Eu quero apresentar para você a capoeira como uma ferramenta que vai contribuir para aquela criança. Aquela criança, com certeza, ela vai ter uma escrita melhor, porque através da capoeira a gente pode desenvolver as habilidades motoras finas. Ela vai ser uma criança, digamos assim, mais desinibida. Ela vai ser uma criança mais social. E mais do que tudo, ela vai ser uma criança que conhece a história do seu país. A gente sabe o quanto a capoeira faz parte da nossa história, da nossa formação. E eu estou levando para essa criança, de repente ela não vai ficar comigo enquanto adulto, mas ela lá na frente ela vai conhecer. Olha, a capoeira, ela tem isso, a capoeira tem esses movimentos, tem mestre bimba, tem mestre pastinha, tem o respeito, tem a disciplina, tem a defesa, tem o ataque. A capoeira tem tudo isso, tem toda a sua história de resistência, né, de sobrevivência. E, de uma certa forma, ele lá na frente vai poder falar isso e passar para as outras gerações. Então, nas minhas aulas, vocês que de repente forem acompanhar as minhas aulas, vocês vão ver. Dá trabalho, dá um pouco de trabalho, porque você tem que planejar. E quando você fala em atividades, propostas de atividade pedagógica, você tem que planejar toda uma sequência de aula, você tem que sistematizar, você tem que criar progressões pedagógicas. Como eu falei, não adianta eu pedir para a criança fazer uma ginga se a criança não tem noção de frente, trás, direita, esquerda, se ela tem dificuldade de equilíbrio, né? E foi o que eu falei, cada dia mais a gente chega com crianças com muitas deficiências, muitas, e especificamente as motoras. E a gente sabe o quanto elas são essenciais para a formação dessa criança de uma maneira geral. A gente vai finalizar, vamos fazer uma prática, né, para vocês perceberem aqui. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos um circuito. Eu gosto muito também de trabalhar com circuito com as crianças. Que nesses circuitos eu estou trabalhando os elementos psicomotores, correr, saltar, pular. Estou colocando a capoeira. Estou estimulando essa criança a trabalhar o raciocínio, não é? E ela vai ter aquela questão do espaço-tempo. Existe uma voz de comando que vai determinar para ele trocar e ele vai seguir aquilo ali. É lógico que para cada faixa etária a gente vai trabalhar um tipo de comando, um tipo de circuito, mas geralmente eu trabalho em cima dessa prática de trabalhar com desenhos, com símbolos. E também uma coisa que eu gosto muito interessante, eu trabalho com as crianças já mais do primeiro segmento, a gente trabalha com a história da capoeira, né? Eu monto a apostila, as crianças vão ler. A gente, na próxima aula, vai fazer uma atividade, digamos assim, prática e teórica. Eles vão fazer para mim, não é uma avaliação valendo nota, a gente está avaliando ali aquilo que a criança assimilou. A gente faz uma avaliação teórica. O importante para mim é que ela saiba o que significa a palavra capoeira, os expoentes da capoeira, os estilos da capoeira, de onde vem a capoeira, os instrumentos que compõem a capoeira. Então, eu sempre procuro trabalhar também essa questão. A gente também há uma preocupação mais à frente de criar a questão da criança entender do esporte, né? E também, através do esporte, a gente faz avaliações. A criança, para atingir cada graduação, ela tem que, digamos assim, ter a movimentação de um grupo de movimentos. Mas, é lógico que eu deixo a criança bem livre para ela aprender. Mas existe uma sistematização por graduação. E assim eu vou conseguindo trabalhar essa criança nos vários estágios que ela passa, desde a sua educação infantil ao primeiro, ao segundo segmento, e assim vai. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento ao mestre Zezéu por poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, de estar participando, né, do festival do Encontro Mama África, de dar a minha contribuição, que, assim, como eu falei, vem lá de 98, 99, muita coisa ainda se tem para aprender. É lógico que hoje a gente tem vários autores. Eu tenho o livro do mestre Felipe Columar, que fala de capoeira e psicomotricidade. Se você olha aquele livro, você fala assim, pô,
É isso mesmo, é isso que a criança precisa dentro de uma escola. E outros autores, nós temos aí muitos autores que hoje falam sobre a capoeira. Inclusive, o meu TCC eu falei sobre a questão da capoeira na educação infantil, porque eu percebi, eu vivenciei o quanto a capoeira contribuiu para a formação daquela criança. Então, assim, hoje a gente tem vários recursos, desde os teóricos aos práticos. Várias pessoas hoje trabalham dentro das escolas, dentro das academias, porque assim, essa metodologia não se limita realmente só ao espaço da escola. Eu posso usar também na academia, no meu espaço, no meu condomínio, mas lembrando sempre dessa metodologia com práticas pedagógicas. Eu tenho que fazer tudo com intenção de ter um retorno. Eu não posso simplesmente mandar a criança saltar se eu não tenho um objetivo. Ela vai saltar para futuramente ela fazer um movimento que tenha que sair do chão. Então, existe essa progressão pedagógica. Eu vou finalizar com a parte prática aqui, até para vocês entenderem e perceberem um pouco como acontecem as minhas aulas. Vou contar com os meus amigos aqui, Ricardo e Felipe, né, para a gente estar demonstrando para vocês aqui na prática. Tem um conceito de fora dentro e a gente está trabalhando a ginga, natural. Não estou exigindo de você mão, gestos, nada disso. Você vai fazer do jeito que você quiser, fora, dentro, sem correção. Beleza? Então, a gente vai trabalhar a ginga desse bambolê. Você percebeu mais ou menos? Aí eu vou utilizar depois, num outro momento, uma corda. Nessa corda, eu chamo esse movimento... Ó, vamos trabalhar curtinho, assim, para não pegar você. Ó. Eu tenho vários amigos na minha aula de capoeira. Tem jacaré, tem caranguejo, tem gato, tem... Enfim, esse aqui é o mais famoso. Você conhece esse? Conheço. Conhece mesmo? É? Você conhece esse? Então, esse é o mais famoso que tem. E aí, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, eu vou chamar para você, a gente vai fazer um movimento imitando uma aranha, certo? Que, na verdade, a minha intenção desse movimento é trabalhar a queda de 4, que é um movimento de defesa da capoeira, né? Aquele movimento, você já conhece esse movimento, assim? Né? Só que eu quero que você faça esse movimento que eu vou chamar para você de aranha, tá? Você vai fazer aqui, ó, só usando a palma da mão e os pés, você vai fazer um deslocamento até o final da corda. Mas firme, sem botar o bumbum no chão. Você vai, ó. Quando ele chegar no final da corda, ele vai fazer um giro, que a gente chama de rolê, para ficar de pé. Só utiliza mão e pé. A gente está trabalhando aí o movimento da queda de 4, mas eu estou colocando para você aqui que a gente chama de aranha. Certo? Aí eu também trabalho muito com cones, né? A gente vai fazer movimentos de lateralidade, saltos, eu coloco corda, enfim, vai muito da criatividade. Eu utilizo muito cones também com figuras. Essa minha amiga aqui é uma girafa, né? A gente sabe que o pescoço da girafa ele é muito longo. Então a gente vai representar, vamos imaginar o pescoço de uma girafa. Então imagina aqui que eu sou a girafa, olha aqui, ó. Esse é o movimento, certo? Você vai colocar a mãozinha no chão e vai, ó, estender o pescoço da girafa. Então eu estou trabalhando o equilíbrio aqui para futuramente eu exigir dessa criança uma meia-lua, que, né? Olha o que ela vai fazer aqui. Isso mais à frente, mas assim... No primeiro momento ele vai fazer esse movimento, ó. Depois ele vai trocar. A gente está trabalhando aí força, equilíbrio. Então, depois que você fizer a aranha, você vai fazer para mim essa girafa. Certo? Bom, deixa eu... Tem vários aqui, né? Eu utilizo também figuras de mão, pé, para fazer... Fala. Eu tenho esse meu amigo aqui. É um soldado. A gente sabe que o soldado, né? Tem que fazer a continência lá no quartel. E aí a gente vai chamar esse soldado aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Eu poderia colocar ele num cone, porque todas essas figuras aqui eu tenho no cone. Mas eu trouxe assim para ficar mais fácil. Então eu vou colocar meu amigo soldado aqui. Então você vai imaginar o soldado, a gente vai fazer a continência, e aí a gente vai fazer, ó, para um lado. É como trocar a mãozinha, para o outro. Ele vai fazer esse movimento do soldado, só que ele vai descer de um lado para o outro, da maneira que ele vai fazer, como ele vai entender. Eu estou trabalhando uma esquiva, né? Lá na frente, a gente vai ajustando aí o movimento. Então, quando você sair da girafa, você vai para o soldado. Aí você vai, ó, para um lado e para o outro, certo? Fazendo um movimento de defesa. Primeiro aranha. Isso, depois lá quem? Girafa. Girafa. Soldado. Soldado. Muito bem. Aí, ó, deixa eu pensar aqui. Aí vamos lá, mas eu fiz uma defesa. E aí vamos imaginar essa figura aqui.
Roda. Um pneu, né? A gente tem uma roda, a gente tem um pneu aqui. A gente vai imaginar aqui, vou colocar o meu pneu aqui. Esse pneu tá feliz. Soldado, pneu. Pneu. Então vamos imaginar que esse pneu furou. Então a gente vai, ó. Certo? Então, olhei pro pneu, ele tá, ó, legal, mas ele furou, ele, ó. Só que vou ter que usar as minhas mãos aqui, ó. Ele tá assim, não tá? A gente vai cruzar os braços. Ele fala. Então o pneu ele fica vazio, depois ele enche. Eu tô trabalhando a cocorinha, tô trabalhando força, e aí a gente vai fazer esse movimento ali. Então quando for no pneu, você já conhece a cocorinha, né? Você vai descer, subir, certo? Sim. Beleza. E aí... Mais uma? Oi? Vamos ver que mais qual que eu posso trabalhar aqui. Qual que você conhece? Ah, esse aqui. Trabalhar esse aqui. Aqui é uma estrela, né? A gente sabe que na linguagem da criança... Vai ser fácil fazer estrela assim. Fala aí, como é que é? Assim. Tá, mas vamos falar. A estrela para criança, estrelinha, né? Ela é muito particular pela infância. Que hoje a gente não tem essa infância de estrelinha, as crianças fazerem estrelinha. Então eu uso muito a estrela como uma simbologia para fazer futuramente fazer o AU com a criança. Então aqui na estrela, eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar as minhas mãos. Então a gente vai começar com uma estrelinha, certo? Você vai colocar as mãos e você vai fazer assim, ó, por um lado, pro outro. Por um lado, a gente está trabalhando aqui a questão da força, trabalhando a estrela. Com o passar das minhas aulas, essa estrelinha, ela vira estrelão. Ela tem que virar estrelão. Que o meu objetivo é eu sair, ficar de cabeça para baixo, para fazer o AU, que a gente fala na capoeira. Mas aqui a gente chama de estrelinha, que vocês ainda estão aprendendo. Coloca a mãozinha no chão, vai para um lado e vai para o outro. E assim a gente fez o nosso circuito. As crianças vão memorizar os movimentos que eu falei, vão trocar de lugar, de acordo com o meu comando, certo? Acho que tem Vê na minha bolsa, mas tem um apito. Eu vou apitar, né? Mas não... Essa é a minha bolsa azul. Não, acho que não tem não trouxe não. Pode deixar. Fala com o apito. Tá, então esse apito. Então quando você só pode trocar quando você escutar o comando. O apito vai ser aqui, ó. Isso. E aí, preste atenção, essa aranha aqui, ó, ela vai e ela volta. Ela tá de frente e volta de costa, tá? Você só vai sair da aranha quando você escutar o apito. Só posso trocar quando eu escutar o apito. Então é um trabalho de memória, é um trabalho motor e a iniciação da capoeira. Uma coisa também que eu gosto de trabalhar muito com as crianças é a questão do instrumento também. A gente trabalha a questão do pandeiro, utiliza aqueles pandeiros de plástico, porque às vezes a gente dá um pandeiro de couro para a criança, a criança joga no chão e aí dá aquele aperto, né? A gente trabalha com agogô, reco-reco, utilizando garrafa, material. Eu gosto também de trabalhar também com essa questão da construção do instrumento. Enfim, aí a aula vai de acordo com aquilo que a turma vai demonstrando e o nosso planejamento vai seguindo. Podemos começar? Então, olha só, quando ele sair daqui, fica você de pé. Ricardo vai começar, fica em pé, Ricardo. Ele vai começar, tá? Quando ele trocar, aí você entra. Você só vai sair quando ele entrar, certo? Então ele vai começar. Não, ó, Ricardo, como é que é agir? Dentro, fora. Em pé, Ricardo, fica em pé. Ó, fica em pé. Vamos lá. Lembra que a gente fez no início? Os dois pés dentro do bambolê. Isso. Você vai fazer fora, dentro. Lembra que nós fizemos? Vai. Isso. Um pezinho sempre dentro, ó. Muito bem. Direita, esquerda. Tem até uma música que eu vou cantar pra você assim, ó. O que é a ginga? É legal demais. É um pé na frente e o outro atrás. O que é a ginga? É legal demais. Aí, ó. Você escutou o apito? Você vai fazer o que aqui agora? A aranha. Vem pra cá, pra cordinha. Vem pra cordinha aqui. Você e Felipe vem pra ginga. Fica em pé. Desce na aranha. Isso, você desce na aranha, você vai até o final da corda e você volta. Vai, Felipe. Isso, trocando os pés. Isso, muito bem. Pra trás agora, Ricardo. Pra trás. Muito bem. Isso aí. E aí, as crianças também, a gente gosta de cantar. Pezinho na frente, o outro atrás. Vai aí, ô seu Felipe, mostra aí como é que faz. Aí você vai fazer a aranha, você vai e volta. Ô, Ricardo, você só vai sair, fica paradinho aqui na girafa.
Você só vai sair quando você escutar o apito lá do mestre manche. Cadê o pescoção da girafa? Lá no alto. Isso, tira o joelhinho do chão. Tira o joelhinho do chão, na ponta do pé, a pescoção lá no alto. Olha pro seu pé, onde o seu pé tá. Vai, olha lá pro pé, estica lá no alto. Bem, tá muito lá no alto, aqui, olha eu aqui, ó. Isso, estica. Isso. Vai, muito bem, trocou. Vem, Felipe, vem, Ricardo. Agora aqui, ó. Lembra do meu amigo soldado? Sim. Então vamos lá, faz pra mim ver o soldado. Isso, Felipe, olha pro seu pé aqui. Agora troca o pé. Isso. Para um lado, para o outro. Apoia a mão toda no chão. Apoia a mão. Isso. Olha pro seu pé, ó. Isso, muito bem. Aí, ó, o pneu trocou. Como é que é o pneu? Furou. Encheu. Faz a perna. Desce para um lado. Isso. Isso aí. Muito bem. Show. Trocou. Mãozinha. Vamos lá, quero ver agora a mãozinha. Coloca as duas mãozinhas em cima da mão. Aí, vamos lá, a gente vai jogar para um lado, para o outro, pulando, ó, Ricardo, joga o pezinho para lá, pulando, pula para cá, isso, vai, sem tirar a mão do chão, muito bem, isso, ó, abre a sua mãozinha, abre, assim, mão aberta, isso, vai, muito bem, continua, Ricardo, continua, isso, tá ótimo, Ricardo, pode sentar aqui, vai, agora é Felipe, as duas mãos, para um lado e para o outro. Isso. Pulando, Felipe. Vamos fazer pulando. Olha pra mim aqui, ó. Olha por baixo dos seus braços. Vai. Para um lado, pro outro. Para um lado, pro outro. Aí terminamos o nosso circuito. E assim, é lógico que cada público é um público, né? A gente também hoje recebe muitas crianças com diversas síndromes. E essa questão da imagem atrai muita criança o instrumento. É lógico que primeiro a criança ela tem que ter aquela confiança para depois ela entender o que você quer passar. Hoje eu tenho turmas, às vezes, que tem 6 autistas, aí tem uma outra síndrome que está em estudo, hoje tem dislexia. Então, assim, a gente também, como educador, naquele momento, a gente tem que estar ali e perceber e, em momento algum, excluir aquela criança. Às vezes chegam crianças que elas querem fazer do jeito delas. Eu respeito muito a individualidade de cada um, porque a capoeira nos proporciona isso, né? A questão da sua criatividade, espontaneidade. Em momento algum, eu tiro isso da criança, eu deixo aquela inocência permanecer ali no âmbito dela. A capoeira, para mim, naquele espaço, ela é lúdica. Eu vou estar sempre brincando, vamos brincar. Fique de pé. Uma brincadeira que as crianças gostam muito. Quase ninguém brinca, morto e vivo. Não é, Ricardo? Chega um pouquinho para cá. Por exemplo, eu vou falar ao vivo, eu quero que vocês executem a ginga, ó. Vocês vão estar fazendo a ginga, ó. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, ó, ao vivo, né? Isso, atrás, Ricardo, fizemos no bambolê, ó. Dentro, fora, bota o pezinho pra trás. Isso, faz aí pra tia ver. Isso, então a gente, vivo, né? Quando eu falar o morto, a gente vai fazer o pneu. Morto. Morto, vai, Ricardo, morto. Fica aí paradinho. Isso. Vivo, como é que é o vivo, ó? O vivo eu faço a ginga. Morto. Vivo. Agora eu vou usar outro elemento, a gente chama de torto. Ó, desceu, torto. Mãozinha no chão, vou fazer o soldado. Igual? Não, eu quero você lá do lado do amigo, lá do lado. Isso, aquele ali, ó, lá do lado do seu amigo Felipe. Ó, torto. Não é meu amigo. Seu sobrinho? É meu Sobrinho, não, então, não. torto. Não. Vivo. Meu tio. Olha o vivo. Morto. Vivo. Torto. Bom, e aí a gente usou essa brincadeira do vivo e morto e vocês aí fizeram a movimentação da capoeira, né? Uma defesa, tudo mais. A gente pode utilizar um pouco da história da capoeira, dos quilombos, dos palmares, o capitão do mato, o escravo, coelhinho sai da toca, né? Quilombo é a toca, escravo é o coelho e o capitão vai buscar e aí você pode trocar. Bom, então são várias as possibilidades onde a gente pode trabalhar a questão da capoeira, usando práticas pedagógicas, né, para a capoeira, resgatando brincadeiras, trabalhando os instrumentos, a história da capoeira. E aí a gente percebe o quanto a capoeira ela é importante e contribui para a formação dessas crianças. Como eu falei, não só no aspecto motor, porque é essencial a questão do aspecto afetivo, do social que a capoeira nos proporciona e do cognitivo, porque ela exige de você de pergunta a resposta. O que eu faço? Né? Não é simplesmente você entrar numa roda e coreografar. Você tem que trabalhar o seu
cognitivo. O que eu vou fazer, em que momento eu vou fazer. Mas depende muito do outro. Então eu não posso ensaiar numa roda, eu vou fazer uma esquiva se ele não está fazendo um movimento de ataque. E aí, ao longo do tempo das nossas aulas, a gente vai buscando esse conceito, primeiro de brincadeira, de espontaneidade, e aquela criança vai seguindo, ela vai tendo o seu conhecimento corporal, do seu esquema, do seu corpo. Ela conhece o seu corpo, ela conhece os seus limites, e daí a gente vai introduzindo a luta, mas assim, uma coisa assim bem mais adiante, onde ela vai ter toda uma maturidade para entender isso. Mestre Zezeu. Bom, nós tivemos aqui agora uma excelente aula, né? Uma excelente oficina da mestra Tiara. Então, mestre Tiara, tem coisas que realmente acontecem na capoeira que às vezes as pessoas não têm acesso, né? O que aconteceu, né? Principalmente com relação à capoeira nas escolas. Em 84, eu comecei a lecionar aula no Colégio Miraflores, na Otávio Quera, antigamente era a Rua Barros, em Caraí, aonde eu comecei a fazer um trabalho específico para a criança. Como você havia dito anteriormente, muitas crianças faziam capoeira, mas nessa época, em 84. Mas só que ela fazia com quem? Com um tio que era capoeirista, levava ela. Ela fazia com o pai, que era capoeirista, com a mãe, com algum familiar, com o irmão. E essa criança era levada na academia e fazia capoeira junto com os adultos, né? E lá no Colégio Miraflores, eles me fizeram uma proposta de fazer um trabalho diferenciado, que é um trabalho especificamente para criança. Inclusive isso deu notícia, né? Saiu no Jornal Fluminense, o Globo, o Dia, Jornal do Brasil. Eu tenho esse recorte de jornal hoje lá em casa. E na época a gente trabalhava esse tipo de coisa. Só que é interessante, você já fez aqui, né, a questão dos dois bambolês, né? A gente geralmente usava... Usava também um bambolê só. A cadeira aqui, por favor. Que era um bambolê que era quase uma coisa, dança quase a mesma, só que ela fazia assim, ó, tinha um pezinho aqui dentro, um pezinho fora. Um pezinho dentro, um pezinho fora, mais ou menos assim, mas vai evoluindo as coisas, muito interessante, né? E na verdade até inicialmente usava-se muito a figura do triângulo, né? Por pensar na capoeira como esse movimento geométrico. Aqui ficou bem melhor. Sim, então assim, eu achei interessante trabalhar com bambolê porque eu trabalho o conceito de dentro, fora, equilíbrio. E como toda vez que você leva um elemento para as aulas, eu acho que você consegue atingir a criança. Eu trabalho também muito com fita crepe, com figuras geométricas. Eu faço figuras de triângulo, quadrado, a gente trabalha com comandos de movimentos. Perfeito. E você trabalha as matérias, né? Interdisciplinariedade. Né? E você falou interessante, a questão também do ensino aqui, ó, como é que a gente ensinava naquela época para as crianças, esse tipo de ginga? Para trabalhar a questão do braço, a gente geralmente fazia isso aqui, ó, pezinho atrás, bracinho na frente, aí troca, pezinho atrás, bracinho na frente, não é isso? E muitos trabalhavam até com pessoas cegas, esse tipo de trabalho também. Aqui na parede também, né? No caso, fazia. a gente tem que ter o toque. Exatamente, o toque, né? E a questão da lateralidade, né, que é importante também. Manda o Morzinho vir aqui pra mim. Brasil, o Morzinho pra mim. Ei, porque a gente trabalha também muito isso aqui, ó. Que é muito importante, né? A criança vai começando a pegar confiança, né? Olha você agora sua vez, ó. Isso. Então, esse tipo de trabalho é importantíssimo para a criança, na coordenação motora. Sim, foi o que eu falei dos elementos psicomotores, né? Perfeito. A minha aula, de repente, por que não começar um aquecimento saltando, pulando, rolando, por baixo, por cima? Eu começo um aquecimento assim. Sim. Posso criar um circuito psicomotor, ela vai trabalhar. Foi o que eu falei, não adianta eu exigir que a criança faça uma ginga, uma esquiva, se ela tem uma deficiência, uma lateralidade, um equilíbrio. Exatamente. Então eu trabalho esses elementos e depois eu aplico com o movimento da capoeira. Então uma coisa junto à outra. Agora, interessante, Mestre Mancha, vai aqui junto comigo, Celso. O interessante, Mestre Mancha, que também, naquela época, né, em 84, existia aquele negócio de... Não existia muitas mulheres na capoeira, nem muitas crianças, né? A gente sabe disso, né? Quem que havia naquela época? A graduação, embora vocês acho que muita gente não sabe disso, a graduação é uma graduação só. Por exemplo, a criança, às vezes, de 8, 9 anos, 10 anos, ela jogava bem, né? Tinha um ritmo bom, usava uma corda azul e o adulto usava uma corda azul. Muita gente não sabe disso. Eu, quando era da Capoeira Brasil, na época até saí da Senzara com o mestre Paulo Sagrado, fundou a Capoeira Brasil, né? Solicitei a introdução da graduação infantil. Ninguém sabe, muita gente sabe disso. Eu acredito também, mestre, como você falou. A capoeira também não imaginava que a questão da criança tomar essa dimensão. Não, até mesmo a mulher. Exatamente. Né? Só que hoje nós temos um público, eu acho que hoje, por exemplo,
eu posso colocar confiantemente, acho que 70% hoje o público é infantil. Sim, sem dúvida. Né? Sim. E aí, por isso que de repente veio criar metodologias, como que eu vou... É diferente de como naquela época. Tinha o tio, tinha o pai, tinha a mãe. Então era um pouco que Vigotes fala, né? Aquela coisa do seu ambiente cultural. Aquilo que você vive, ela vai aprender. Perfeito. Mas houve a necessidade da gente entender e criar propostas para a gente trabalhar justamente nessa faixa etária. E essas propostas vão se inovando, não? Vão se... Por isso que é importante, é o que eu estou falando, a questão do estilo livre, nesse sentido, esse conceito da questão que a gente fala do lúdico, né? É muito importante. Não só para criança, como para a terceira idade também, né? A gente pode trabalhar com a terceira idade, com o lúdico também. Porque... Até com a gente nas aulas. Exatamente. Quando a gente faz uma brincadeira, né? Com os adultos, quem não gosta de brincar e resgatar? É verdade. Tantas lembranças. Agora, o impressionante, que eu estou falando quando falo de graduação, é que o adulto, naquela época, não jogava com a criança de 15 anos, que é um adolescente, né? 16 anos, que jogar de igual para igual. É verdade. Então, por isso nós conseguimos inserir a graduação infantil na capoeira, para poder o cara ter uma noção, realmente a criança. Não, vamos jogar diferenciado. Aí entrou a graduação, que eu levei essa proposta, inclusive depois, para a Confederação Brasileira de Capoeira, que foi aceita lá. E a Mestra Tiara, eu também faço parte do Conselho de Mestre do IFAM, do Rio de Janeiro. A Mestra Tiara faz parte comigo, a minha colega lá, né? Nós fazemos parte lá do Conselho. E o Conselho sempre fala na questão como é que nós vamos fazer com relação à capoeira, né? Gente, eu sempre falo isso. Se a capoeira está nas escolas... Tem que se ressignificar. A única maneira mesmo da gente entender a importância que tem da capoeira nas escolas é discutir, falar sobre, eu falou anteriormente, o que está acontecendo agora. 70% dos capoeiristas são crianças, entendeu? Como é que a gente faz isso? Através desse trabalho, mostrando o respeito, né? A criança pode ter um respeito nas escolas públicas. O que está acontecendo agora? É a criança da escola pública respeitar mais uma outra, respeitar mais o professor. Valores, né? Isso, os valores, gente, os valores. A gente percebe que nos outros países, os países orientais, há essa fomentação pela questão da cultura. Eles valorizam, eles colocam ali desde cedo. Aqui a gente tem essa deficiência. Por que não essas crianças desde cedo conhecer a história da capoeira? Né, para ao longo da vida, lá na frente, se ela quiser se tornar um capoeirista, mas aquilo não pode ser tirado dela, ela tem que saber que a capoeira faz parte da formação econômica do país dela, que a capoeira é a cultura dela. Então, o nosso objetivo, na verdade, é despertar e transmitir um pouco daquilo que faz parte da nossa cultura. É lógico que, quando fala em fundamento, tradição, ritual, isso ainda na criança, a gente tem que ter muito cuidado. Nem pode. E nem pode. Então, acho que por isso, a gente se ressignificar, moldar a capoeira naquele âmbito, ela cresceu muito. Hoje tem muitos. Eu trabalho numa escola que a educação física, por exemplo, a criança escolhe. Olha, eu quero fazer capoeira, ou eu quero fazer balé, ou eu quero fazer karatê. E aí a gente olha a capoeira ali como uma matéria. Então, a gente tem que ter essa preocupação de estar transmitindo, mas sempre respeitando toda a tradição, o fundamento da capoeira, mas colocando para aquela criança a importância daquela capoeira ali como ferramenta naquele espaço que ela está ali. Por isso que ela chegou onde chegou hoje. Exatamente. Por isso que eu falo, a proposta do estilo livre é isso, gente. O estilo livre é isso. O estilo livre é trazer esse tipo de propostas, entendeu? Onde a gente pode inserir o jovem, a família, né? Trazer a família para o ambiente, da capoeira, para o ambiente, porque é muito importante. O jovem vai sentir bem mais à vontade, a família vai entender a proposta que nós temos ali, que é realmente de estar aí ajudando na formação daquela criança, né? Ajudando na formação do cidadão, da cidadã. Então, é isso. Eu quero parabenizar você aí pelo belíssimo trabalho, a belíssima oficina. Olha, estou feliz da vida, muito feliz mesmo por os dois estarem aqui presentes. Conta mais vaguinho, por gentileza. Faz parte aqui da nossa conversa aqui. Tá mancando já? Então, Conta Mestre Vaguinho começou comigo com 15 anos de idade. Né? Isso em 99, lá no Caimacins. E lá no Caimacins eu faço um trabalho social. Eu sempre fiz trabalho social no Caimacins, né? Faço até hoje trabalho social. Então, desde 99, nós fazemos um trabalho social no Caimacins. E lá é a sede do Instituto Zezé Capoeira. Né? Essa é a sede do Ponto de Cultura Grito de Liberdade. E mais uma vez agradecer vocês aí, ao Mestre Vaguinho, ao Mestre Mancha. Nós que agradecemos. Eu gostaria que todos viessem aqui para tirar uma foto, a Deusa, a professora Deusa, a Manu Brasil, seus filhos, para tirar uma foto aqui, o Matheus,
Aí, mestre, você falou uma coisa aí, essa questão do social, né? Às vezes a gente entra em comunidade, a gente sabe que a realidade de uma criança de 3 anos de idade, que vive numa comunidade, é outra, né? Sim. E aí vem o trabalho, a importância da capoeira na questão do lúdico, de resgatar valores, de disciplinar, de canalizar um pouco daquela agressividade que está ali dentro de cada criança. E aí a gente, em momento algum, a gente estimula aquela criança ali para violência, para briga. Talvez por isso a capoeira, ela resistiu, ela sobreviveu a todas essas adversidades, ela está aqui hoje. Então há também essa preocupação muito de resgatar essa criança enquanto criança, né? E por isso que a capoeira hoje, ela está no espaço social, ela está nas escolas, está na elite, está na classe social baixa, alta, média, ela está em todo lugar. Porque eu vou usar uma frase até do mestre Boca, né? É como se fosse uma água no recipiente, né? Ela está aqui, você vira, ela vai se adaptando ao meio, mas ela não deixa de ser água. É a mesma coisa com a capoeira. Ela vai se adaptar ao meio, mas ela sempre vai ser a capoeira. Então há essa importância também. Então eu gostaria das considerações finais de vocês aí, antes de tirar a foto. O mestre Manso pode começar, pode falar à vontade, tá? Primeiramente, mais uma vez, agradecer ao mestre Zezéu pelo convite de estar aqui nessa tarde maravilhosa. E é o que eu sempre falo, né? Que eu sempre falo, não, que o meu mestre sempre fala, mestre Capa, se você não sentar para aprender, você nunca vai ficar de pé aqui para ensinar, né? Então, viemos aqui, trocamos um papo de musicalidade, vi a capoeira livre do contramestre Vaguinho, aprendendo sempre mais com a mestra Tiara, com o mestre Zezéu, né? O mestre Zezéu veio falando de 84 e tal, mas não sou dessa época não, mestre Zezéu. Eu sou mais novo, eu comecei a capoeira em 88, entendeu? O mestre Zezéu, eu fiquei até impressionado, começou a fazer o trabalho na escola em 84, que bacana. E aí eu sou mais novo, né? Mais novo que eu digo na capoeira, né? Então, mestre, muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito grande, né, estar aqui, conhecer novos capoeiristas, novos amigos. Heitor, forte abraço, agradecer o Heitor que está ali por trás das câmeras aí, o Pablo, né, que quando a gente vem fazer uma vivência, e principalmente quando a gente é o primeiro, que na verdade a gente já fica meio, né, aí o Pablo chegou, conversou comigo, me deixou bem à vontade, então Pablo, muito obrigado, tá? E é isso aí, mestre, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, tá bom? Mestre Tiara. Mestre, fica também o meu agradecimento, né, em poder compartilhar um pouco dessa minha experiência. É lógico que muitos têm para aprender, né, cada um tem a sua metodologia, como você falou, a questão do estilo livre, né, de repente ele tem uma maneira de ensinar ginga, eu tenho outra, mas tudo vai ser ginga. Mas eu fico muito grata em poder compartilhar um pouco dessa minha experiência, em que hoje trabalho com muito orgulho, acho que eu me encontrei nesse espaço com as crianças, de estar compartilhando aquilo que meu mestre me ensinou quando eu cheguei para treinar, né, aos 13, fazendo 13 anos de idade. Já não era tão criança, mas eu me sinto naquele momento de poder estar compartilhando com as outras crianças aquilo, a importância que a capoeira fez na minha vida, né, de me construir como cidadão hoje, como ter esse entendimento da cultura, a importância da capoeira. Parabenizar pela essa iniciativa desse festival Mama África, um excelente trabalho de resgatar essas diversas possibilidades da capoeira, não só da capoeira, né, da nossa cultura, do nosso Brasil. Olha, é um país assim extremamente rico, muita coisa. Eu acho que quando você sai do país, acho que você consegue falar assim, caramba, né, você tem tudo e de repente você não valoriza. Muitos brasileiros são assim. A gente tem uma riqueza enorme, várias possibilidades, várias manifestações de cultura, mas nós brasileiros às vezes procuramos dar valor àquilo que vem lá do outro lado, que eu acho que tem mais valor. Mas, assim, parabéns mesmo pela iniciativa, excelente trabalho. Obrigado, Heitor, pelo convite. O mestre Zezéu, por lembrar da minha pessoa, de estar aqui, né, e estar passando um pouco daquilo que eu venho aprendendo, estou aprendendo ao longo desses anos. A minha palavra é gratidão. E obrigada a todos vocês aqui que compartilharam também esse momento aqui. Tá bom? Muito obrigada. O que eu posso dizer? Os mestres falaram tudo, né? Eu só agradecer ao mestre pela confiança, todo esse tempo comigo. Somente isso mesmo, agradecer a todo mundo, a experiência com os mestres, muito boa. E é só. Professora Deusa, tem um trabalho na Cidade de Deus lá, com as crianças também, trabalho social. Por favor, fala aqui. Fala aí.
Boa tarde, eu sou a professora Deusa, trabalho em Jacarepaguá, trabalho com criança, capoeira Kids, da instituição Mestre Zezéu. É isso. Manu Brasil, por favor. Manu Brasil é do Conselho de Cultura de Niterói. Não, por favor, Manu. Sim, eu sou suplente na Câmara Setorial de Religiões de Matrizes Afro-Indígenas, Capoeira, Quilombolas e Povos Tradicionais do Conselho Municipal de Niterói. E a gente atua com resgate da nossa ancestralidade, por assim dizer. Como eu já disse anteriormente, eu trabalho com as danças de terreiro, capoeira, eu dou aula de capoeira em algumas comunidades de São Gonçalo e Niterói. É um prazer participar do Festival Mama África. Aqui no festival eu participo mais especificamente com as danças tradicionais, puxada de rede, dança afro, o coco, o jongo e outras manifestações culturais com o foco no resgate da ancestralidade e trazer a nossa cultura para a sociedade civil como um todo. Muito bem. Então é isso, gente. Mais uma vez aqui agradecendo a todos e dizer isso, Capoeira Estilo Livre é isso, é dar voz ao povo, dar voz a todos os capoeiristas, independente de graduação, independente de tempo de capoeira, o importante é todos ter voz. Então isso aí é Festival Mama África, isso aí é Capoeira Estilo Livre. Muito obrigado a todas e a todos. Vamos em frente, vamos que vamos. Isso aí.